E aí eu vou fechar aqui, ele já tá salvo, ó, automaticamente. Fechei. Se eu vir agora nesse meu menu de todos os meus designs, ele vai começar daqui a pouco, ele ainda não carregou, mas daqui a pouco ele vai carregar. Acho que é porque é minha internet, mas vou atualizar aqui. Pronto. Ele carregou aqui aquilo que a gente fez agora, certo? E aí agora eu vou criar uma apresentação. Eu posso vir aqui já e colocar a apresentação para já ir direto em algum template que eu gosto, mas como eu quero ver várias opções, eu vou vir aqui no meu criar um design e colocar um modelo de apresentação. E aí aqui na apresentação, essa primeira é aquela padrão, que é tipo quando eu vou criar um PowerPoint ou vou criar no apresentações do Google, ou eu posso criar em outras dimensões, né? Uma apresentação em vídeo, uma apresentação de arquitetura, e aqui já está relacionado aos modelos. Então, uma apresentação de arquitetura, ele vai trazer modelos, templates, né, prontos, que envolvam isso de tu estar demonstrando uma imagem arquitetônica, né? A opção assim, a organização dos modelos já vem nesse sentido, uma apresentação animada, uma apresentação de vendas, mas eu vou criar aqui um modelo de apresentação normal que ele já vai me trazer várias opções. E aí a gente entra naquela nossa página novamente com a página em branco, os menus, tudo igual que a gente pode reutilizar e aí fica mais fácil de entender. Aqui no formato de apresentação, nos templates, ele já vai me trazer aqui diversas opções de apresentação. Apresentações simples, apresentação educacional, de eventos, para brainstorming, para marketing, empresarial. Esses são modelos que eles acham que tem relação. Aí, por exemplo, apresentação educacional, eu quero ver tudo das apresentações educacionais. Eu colocando o mouse por cima, ele mostra o que é grátis, o que é pago. Mas nos templates, normalmente, a maioria é grátis. E aí, por exemplo, aqui já tem essa apresentação de aula de inglês. Cliquei nela e aí ele me traz todas as opções de páginas que eu posso utilizar, né, para aula de inglês. Então, a gente tem aqui a capa. Cliquei, ele já me trouxe para cá, certo? E aí, dentro das apresentações, a gente vai modificando aqui. Aula de inglês. Modifico para o que eu quero aqui. Teacher Samantha. Não gostei desse fundo. Vou modificar a cor. Quero uma cor. Gosto mais de um rosinha. Assim. E aí eu posso modificar a tonalidade. Gostei desse rosa. Utilizei. E aí esse rosa que eu utilizei, ele já vai ficar aqui nas cores do documento para eu poder ir reutilizando ele ao longo do meu documento. Agora eu quero colocar no primeiro dia de aula, coloquei uma nova página, ele já vem na cor da página anterior. E aí eu quero utilizar aqui uma parte para dar boas-vindas para os alunos se apresentarem. Então eu deixo aqui a opção, né? Vou construindo a minha apresentação especificamente sobre a aula que eu quero trabalhar. E aí, um tema que eu queira trabalhar, por exemplo, o Halloween, né, que a gente teve agora, e muita gente faz as aulas, né, apresentação baseada no Halloween, e aí a gente pode modificar. Eu vou fazer uma aula de Halloween e aí eu quero modificar isso. Eu não quero usar esses elementos aqui. Tá vendo que cada um desses é um elemento? Então eu posso clicar no meu elemento e vir aqui em cima, na direita, e ir excluindo eles. Para eu não precisar ir um por um excluir, eu posso ou selecionar assim, arrastando o mouse, e aí eu selecionei todos esses aqui, aí eu vou e excluo. Ou eu posso clicar no elemento, aí depois eu seguro o meu Shift no meu teclado, clique em outro, seguro o Shift, clique em outro, em outro, em outro, em outro. Aí eu vou selecionando todos esses e excluo, certo? Eu posso excluir também no Delete do meu teclado, mas aqui também tem a opção, então eu vou usar essa opção. A minha temática é Halloween, então eu vou colocar aqui uma cor, vou colocar preto, só que eu vou colocar um meio cinza.
E aí, o que remete ao Halloween? Vou pegar aqui uns elementos. Posso colocar aqui direto, né? Do Halloween. E ele já vai me trazer alguns elementos, ó, bem bacanas do Halloween que eu quero usar. Gostei dessa teia. Só que aí não tá diferente desse meu amarelo. Aí eu venho aqui e modifico a cor da minha teia. Eu falo, coloquei a teia aqui. Posso colocar a tela aqui. Aqui em cima. Aí eu falo, eu quero colocar ela aqui no meio, bem no meio, como é que eu faço? Aqui no menu de cima, nessa parte de posição, ele me dá tudo que eu posso trabalhar com o meu elemento. Então, se eu quiser colocar ele em cima, eu vou colocar ele menorzinho pra gente ver essa opção, certo? Ele tá bem aqui. Vem aqui na posição, aí eu quero ele alinhar a minha página, eu quero alinhar ele em cima. Aí ele já vai direto pra cima. Eu quero alinhar ele no meio, aí ele vai ficar bem no meio da página. E embaixo ele vai para baixo. Se eu colocar para alinhar à esquerda, também, ao centro, e à direita, ele vai me dar essa modificação, certo? Aí eu vou colocar ele aqui de novo, o tamanho que eu quero, aqui, e aí eu coloco posicionamento. Eu quero ele bem no meio, então eu vou colocar ele no meio e no centro. Aí pronto, ele ficou bem no meio da minha página, organizadinho. Mas ele está em cima desses meus outros elementos. Então, dentro do Canva, os elementos eles têm como se fosse camadas, né? Profundidade de camadas em profundidade. Então, a minha teia, ela tá na frente do meu elemento English Lesson, né? Aqui, e tá na frente também do meu elemento, esse retângulozinho aqui. Só que ele tá atrás desse Teacher Samantha e desse outro retângulo da Samantha. Mas eu quero ele atrás de tudo. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui em posição e aí eu vou colocando ele para trás. Essa opção também tem nas apresentações do PowerPoint, de tudo mais, é a ordenação dos elementos ali na página, certo? Eu quero ele maior, então vou colocar ele aqui maior, no centro e no meio de novo. Pronto. Tá aqui a minha teia, mas eu achei que dava para colocar ela uma transparência, porque ela ficou muito aparente na página. Eu posso vir aqui também no menu e aqui essa opção ele já me dá a opção de transparência. E aí eu vou diminuindo a transparência dela para ela ficar mais desaparecida, né, na tela, mais transparente. E aí pronto. Pronto, já gostei assim. Outra coisa que remete a Halloween. Ó, tem uma aranha aqui. Eu tenho uma teia e eu tenho uma aranha. Então eu posso colocar aqui minha aranha. Não ficou legal essa cor na minha apresentação. Aí eu venho aqui e coloco outra cor. Acho que um branquinho ou amarelo também, mas aí vai ficar muito amarelo. Aí eu coloquei aqui o branco, a minha aranha. Eu posso colocar até aqui ela como se estivesse descendo da teia. Ela bem aqui. Aí eu posso colocar ela aqui, ó, ao centro. Ela já vai ficar bem no meio. Eu vou colocar uma transparência dela aqui também. Pronto. E aí tem outros aqui. Vou colocar aqui que é a minha temática da minha aula, então vou diminuir aqui a letra. É uma English Lesson com o tema de Halloween. E aí eu coloco aqui o Halloween. Pronto. E aí, por exemplo, o que eu tava fazendo agora. Eu coloquei aqui, aí eu quero descer só um pouquinho, porque ele ficou aqui em cima, só que eu não tô conseguindo achar um posicionamento que eu quero. Então, coloquei aqui, cliquei no elemento e utilizando as setas do meu teclado, aquelas setinhas mesmo de cima, baixo, esquerda e direita, eu posso ir indo para baixo, ele vai indo pixel por pixel, tá vendo? Centímetro por centímetro, e vai posicionando, né, o meu elemento onde eu quiser. Pronto. Criei a capa da minha apresentação. Tem outros elementos aqui com tema de Halloween bem bacana que eu posso utilizar. E aí, o que eu quero mais colocar dentro da apresentação que eu vou falar sobre Halloween para os alunos? Eu posso colocar para eles uma página aqui para eles falarem sobre, vou colocar aqui na mesma cor, sobre o que eles entendem de Halloween, o que significa Halloween, né? Que Halloween é de uma cultura estadunidense, né? Americana, não vou saber exatamente o coisa da cultura, mas quero deixar um espaço para os alunos falarem um pouco sobre a aula de Halloween. E aí eles vão explicar aqui
E aí eu posso ir inserindo os elementos que eu quiser sobre o Halloween para deixar, tá vendo, a aula muito mais divertida. E essa inserção eu consigo fazer muito facilmente, não é algo que vai me dar um trabalho, que nem daria no PowerPoint para estar organizando essas imagens, estar procurando imagem, eu tenho que sair para o Google e procurar uma imagem de Halloween que eu acho bacana, uma ilustração que eu acho bacana. Aqui o Canva ele já me dá tudo na minha mão, sem dificuldade. Então eu posso, dentro dessa minha apresentação, colocar esses elementos e aí colocar algum texto, né? Que eu sei que na aula de inglês a gente trabalha muito com texto. E aí eu posso deixar um espaço para o aluno trabalhar com texto. Então eu volto aqui para o meu template, eu vejo o que seria interessante eu colocar para cá para eles verem o texto. Eu posso colocar aqui, esse aqui é legal. Eu posso colocar aqui a opção, estou modificando só aqui, pessoal. Colocar na cor para ficar no padrão que a gente for ver. Definir um texto ou um vídeo. Tem um vídeo de Halloween ou um filme de Halloween que eu quero colocar. Então, vou colocar aqui no YouTube. Eu vou colocar. E aí, eu quero um texto de Halloween aqui. Origem. Sobre a origem do Halloween. Em inglês, por exemplo. A origem do Halloween. E aí, eu coloco esse vídeo aqui. E aí, eu posso colocar aqui mais como se fosse uma introdução para o vídeo, né? E depois eu abrir esse vídeo no YouTube mesmo. E aí eu posso modificando aqui o elemento para se adequar. Porque não encaixou direitinho, né? Eu excluí aqui. E aqui tá o meu vídeo. E aí eu vou colocar vídeo para assistir. E aqui a atividade depois do vídeo. Vamos ter um debate ou fazer uma atividade sobre o que a gente viu no vídeo, certo? Então aqui eu já acrescentei o vídeo na minha apresentação sobre Halloween, um vídeo sobre Halloween muito facilmente. Em nenhum momento, como vocês estão vendo, eu saí do Canva, da minha apresentação do Canva, então eu acrescentei aqui ícones, imagens, coisas temáticas sobre o tema, sem precisar ir no Google pesquisar uma imagem nem nada. Eu inseri um vídeo do YouTube também sem sair do Canva nesse elemento. E aí eu posso ir colocando os elementos para ir compondo o meu design sem problema. Coloquei os alunos para assistir um vídeo sobre Halloween. Aí eu quero agora, depois de assistir o vídeo, um vídeo em inglês, né? Vamos debater aqui sobre três coisas que a gente viu no vídeo. Vamos fazer um debate. Uma recapitulação do vídeo, certo? Vamos ver o que a gente entendeu sobre a origem do Halloween. Isso vai dentro da aula de inglês, né? Da temática da aula de inglês de vocês. Então, a gente decide ver sobre a origem do Halloween. Outro ponto de discussão, o que vocês... quais elementos, por exemplo, Opa. Aqui. Vocês estão vendo minha tela que travou aqui pra mim? Não tá com dois aqui que eu copiei e colei. Pronto. Travou aqui pra mim isso. Excluir. Agora foi. Acho que eu tinha duplicado aqui. Elementos que eu vejo do Halloween, por exemplo, aí eu posso vir aqui e aí excluir esse formato que tá. Se vocês prestarem atenção aqui, quando eu movo esse meu elemento, ele tá movendo tanto o título quanto o texto, certo? Isso por quê? Porque se eu quero trabalhar, por exemplo, selecionei nessa imagem aqui e eu quero trabalhar os dois textos, aqui, por exemplo, eu movimento o texto sem modificar esse meu fundo em retângulo, né?
E aí eu posso acabar escapando, mas se eu quiser redimensionar tudo, eu posso vir aqui, seleciono o meu texto, seleciono o retângulo, seleciono o elemento aqui, tudo com aquele, segurando o shift que eu tinha falado, né? Seleciono aqui e seleciono o texto. Aí, ó, eu tô movendo tudo. Eu vejo que eu tô movendo tudo que eu quero, eu venho aqui na opção e agrupo. Por quê? Porque agora o Canva considera isso um elemento só. Então, quando eu clicar, ele vai movimentar tudo. Se eu colocar aquele meu posicionamento ao centro, ele vai colocar todos. Se eu quiser diminuir, ele já vai diminuir proporcional tudo, certo? Então é bem bacana. Então é isso que está acontecendo aqui. Ó, esse está agrupado, aí eu posso desagrupar. Por exemplo, esse aqui eu vou desagrupar porque eu quero ver se os alunos eles entenderam. Ó, desagrupei. Quais são os elementos que foram apresentados no vídeo que se relacionam a Halloween. Aí eu posso colocar tipo assim, o gato, que é o elemento que está relacionado, né? A abóbora, que também tem relação, né? O morcego. Então, quais os elementos que estão relacionados ao Halloween? A bruxa. E aí, discutindo isso com os alunos, né, dependendo do formato que for da aula, com os termos em inglês, né, que for relacionado ao objetivo, ao plano da aula, e trabalhando isso. Então, eu já criei aqui alguns elementos bem interessantes e o mais legal, que eu acho, que é sem sair do Canva. Né? E aí eu quero colocar para os alunos lerem um texto, né, alguma coisa do texto, para a sala, para casa, para depois a gente ir para a nossa atividade. Né? Então eu posso colocar aqui também, ainda dentro do meu código, a atividade para casa. Atividade para casa. E aí eu passo para os alunos que eles têm que ler um texto. E aí, ó, aqui, ó, atividade para casa, por exemplo. Eles têm que ler um texto. Então é ler o texto do sobre Halloween ou sobre alguma coisa. Aí clicando aqui, por exemplo. E aí aqui, dentro desse meu clicando aqui, eu posso colocar esse clicando aqui como um link, naqueles 3 pontinhos, o link, vou colocar o link do Canva aqui, mas o link do texto, até para baixar, por exemplo, eu posso colocar o link do Drive, que o aluno pode entrar no Drive para baixar o texto para ler, ou disponibilizar o texto aqui mesmo na atividade de casa, o que, vocês preferirem. E aí eu fiz clicando aqui, que quando vocês compartilharem essa apresentação com os alunos, por exemplo, aí ele clica aqui e já é redirecionado para o texto. E aqui pode ter uma imagem sobre... ó, esse aqui, ela está numa imagem daquele que é uma imagem dentro de um quadro e eu posso desanexar. A imagem é assim e o quadro está assim. Não gostei dessa imagem, não tem relação com o meu texto. Eu venho aqui em fotos e aí eu coloco uma foto relacionada a Halloween. Deixa eu ver. Tem aqui dessa foto. Ela ela tem a coroinha. Vou excluir. Aqui, 31 de outubro. E aí gostei dessa imagem, vou e coloco ela aqui dentro do meu texto. E aí eu coloquei clicando aqui que é um link, posso querer deixar mais claro para o aluno. Aí eu venho aqui e coloco um clique, por exemplo, ele vai me dar algumas opções. Gostei dessa mãozinha aqui. Aí eu vou, organizo assim. Aí eu não quero ela reta, eu quero ela mais assim. Aí ele tem essa opção aqui, o elemento, ó, de girar. Diretamente aqui. Ou aqui também, ó, eu tenho a opção de girar ele para inverter o lado horizontal ou inverter verticalmente. Todos os meus elementos normalmente têm assim. Mas como eu não quero inverter nem vertical nem horizontal, eu só quero colocar ela aqui. E aí eu quero deixar só um pouquinho assim, ó, uns graus aqui. Menos 20 graus, para o aluno saber que ele tem que clicar nesse onde está escrito aqui. E aí pronto. Já ficou aqui a minha atividade da atividade de casa.
para ele fazer uma apresentação, ou pode ser, por exemplo, eu passei, como a gente vai trabalhar agora a parte do infográfico, a atividade de casa, atividade aqui na sala vai ser fazer um infográfico sobre o que a gente aprendeu, viu no vídeo, ou viu ou leu no texto, e aí eu tenho que fazer um infográfico sobre esse aprendizado, resumido, o que eu vi na sala de aula. E depois a atividade vai ser alguma coisa também relacionada a esse texto que eu passei. E aí eu vou finalizar aqui, eu passei a atividade para casa e vou finalizar, ou fazer um recap ou colocar só um bye-bye de finalização da nossa apresentação, da nossa aula do dia, certo? E aí a gente viu agora algumas opções de elementos do Canva para criar uma apresentação. Nesse modelo aqui com o tema de Halloween sem sair do Canva. E aqui ele já te deu a opção dessa de lição de inglês, mas a gente tem outras opções aqui, ó, de lição de inglês, English Class, também com outras opções de modelo, de concept, bem bacana, ó. Pronto, esse aqui já é um modelo bem diferente, muito diferente do que a gente vê no PowerPoint, a gente vê no Google Drive, né, que já é um negócio que é mais interessante para o aluno, que fica muito mais bonito e é muito simples. Aqui eu posso modificar porque essa aqui é uma opção paga, isso aqui, o modelo não é, mas essa imagem tá vendo? A marcas d'água. Eu posso utilizar essa imagem que é paga, só que ela fica com a marca d'água do Canva, e vai das opções, né? Mas tem outras opções de estrelas, de outros elementos, como a gente viu, tem muitas opções que eu não preciso estar utilizando exatamente essa. Vamos ver outras opções aqui. Da aula de ciência, a gente tá vendo em inglês, né? Aula de inglês. Muitas opções, ó. De colocar exemplos, então ele já dá um modelo aqui. Na horário de atividade. Então tem a apresentação vai dependendo do tema, né, do plano de aula, o que o professor vai querer demonstrar com a aula. Ah, pronto. Aqui eu passei a atividade para casa, né? Aí eu coloquei aqui, você pode ler o texto clicando aqui. Ah, mas eu quero que o aluno, se ele estiver assistindo pelo celular, vendo pelo celular a atividade, eu posso querer colocar aqui o QR Code que já leve direto para o texto. Então, eu coloco aqui um QR Code sobre o texto que eu quero que o aluno leia. E aí, eu coloco aqui, aí eu posso vir aqui selecionar tudo, né? Vou selecionar o texto com o Shift. E, opa, deixa eu voltar aqui. Esse homework tá pegando, que ele tá agrupado no outro. Desagrupei, porque ele tava com outro agrupamento aqui. E eu não quero, eu só quero modificar esse aqui. Seguro o Shift, pego todos os elementos e coloco aqui no cantinho certo para ficar alinhado. Pronto. Coloquei o QR Code para o meu aluno acessar diretamente o texto, colocando o link no celular ou clicando aqui. Então, tem essas duas opções. E aí eu já tenho uma atividade, uma apresentação diferenciada. Vou salvar, deixa eu voltar aqui. Vou salvar essa apresentação. Eu tenho as opções de salvar a apresentação para baixar, né? Salva, ela já tá. Vou baixar a apresentação em PDF, esse PDF, perdão, em PNG. Aí em PNG ele vai tratar cada uma dessa página como uma imagem. Então vai ser, isso aqui vai ser uma imagem, essa aqui vai ser outra imagem separada, né? Não vai ser um documento inteiro junto, vai ser cada uma imagem separada como se fosse uma imagem. JPEG também, GIF, porque tem elementos de vídeo, se eu quiser colocar no formato de vídeo, ele vai indo por um. E tem uma coisa muito bacana também para deixar a apresentação interessante, que o Canva dá essa opção de animar. Então, ele dá para animar algumas coisas. Por exemplo, aqui nessa minha capa, eu cliquei aqui só na... Deixa eu voltar aqui, ó. Se eu estiver clicando em algum elemento, ele vai me dar as opções do elemento. Mas se eu tirar e clicar, tipo assim, aqui nessa parte branca, que é só da ferramenta mesmo,
Aí ele vai aparecer a animação, porque é para animar essa apresentação. Aí eu tô aqui na página 1, vou animar. Aí eu tenho a opção de animar, por exemplo, em blocos. E aí ele dá esse efeito de transição, bem bacana. Eu posso fazer para surgir, aí vai surgindo um por um. Eu posso colocar o panorama. Eu posso colocar esse acender. E aí já fica esse efeito e essa cambalhota. Tá vendo? E aí eu apliquei isso aqui para essa minha primeira página. Aí eu posso aplicar para todas as páginas. E aí ele vai ficando esse efeito em todas as páginas. Tá passando. Pronto. Vai ficando esse efeito em todas as páginas, ou eu posso escolher um efeito por página. Bem bacana. E aí na hora de baixar a apresentação, eu posso tanto fazer a apresentação aqui no Canva, com essa opção de apresentar. Então eu abro o Canva na sala de aula e clico aqui para apresentar. E aí ele vai me dar as opções de apresentação para reproduzir automaticamente. Aí ele está aqui, ó, 5 segundos para cada página. Ou o padrão, que é para a gente apresentar ou a vista do apresentador, se vocês tiverem colocado alguma nota, algum comentário. Porque aqui eu posso colocar, dentro da minha apresentação, ó, tem a opção de colocar uma nota em cada página. Então eu coloco aqui uma nota, né? Igual tem no PowerPoint, igual tem no Google, uma nota sobre a apresentação nesse momento aqui. Salvei. E aí eu posso colocar essa nota aqui para quando eu for apresentar ela aparecer. Mas eu posso apresentar aqui no formato de apresentação direto com o Canva. E aí eu vou passando normal e ele já vai ficando aqui com os efeitos que eu coloquei de surgir ou não surgir. Então, ó, com uma apresentação bem mais interativa, legal, com os alunos. Ou se, por exemplo, pode correr o risco de não ter internet na hora da aula e não dá para pegar o Canva, eu posso vir aqui e baixar em PDF. Só que aí eu baixando em PDF, ele perde essas transições, né? Então eu baixei em PDF, quero baixar todas as páginas e aí eu baixo. Ele vai preparar para baixar. Aqui ele só dá a opção de ele vai ficar mandando uns lembretes para tu, se tu quiser fazer o plano, né? Mas aí você não precisa. E aí eu baixei aqui, ficou no meu download, e aí a apresentação em PDF fica com a apresentação em PDF normal. Estática, aqui, só que aí eu consigo colocar, aqui não ficou o link, aí tem que ver depois, o recap para os alunos, e aqui eu coloquei o link, né, então eu consigo clicar para ele me redirecionar. E no caso eu tinha colocado o link da própria apresentação do Canva e ele foi para o Canva. Mas aí eu vou colocar o link do meu texto, né? Ou colocar aqui, pode colocar, se alguém colocar o celular aqui nesse QR Code, ele vai levar lá para a apresentação também, que foi como eu coloquei como link. E aí a apresentação em PDF fica nesse formato. Outra coisa legal da apresentação. Eu fiz essa apresentação aqui no Canva, mas eu quero ver ela, modificar não, eu quero adaptar ela por PowerPoint. Tem como eu fazer? Tem. O próprio Canva ele te dá aqui a opção de tu baixar, compartilhar, como na opção de PowerPoint. Ele vai fazer um modelo em PowerPoint, sendo que como tem algumas coisas muito diferentes de elementos e tudo mais, pode ser que algumas coisas fiquem quebradas, tipo, fiquem sem formato, né? Com formato errado. E aí a gente tem que atualizar. Só que ele dá essa opção de elementos, de fazer essa adaptação para o PowerPoint. E aí você baixa em PPTX, né, do PowerPoint. Aqui. Vou até abrir aqui pra gente ver aqui, ó, minha versão do PowerPoint. Esse aqui é o PowerPoint mesmo. E a gente vê que ficou ok essa nossa apresentação. Então eu criei o modelo no Canva e ele ficou aqui, ó, todos os elementos, as fontes e tudo mais, ele configurou. Então, ó, já é uma opção bem bacana
para quem quer tipo, usar os elementos do Canva e depois, por algum motivo, preferiu fazer mais edições no PowerPoint. Eu posso criar meu modelo de aula no Canva e depois eu ir atualizando ele, utilizando ele no PowerPoint se eu me sentir mais confortável.